Então pessoal, tudo bem? Vocês têm uma abordagem nova e direta. Carrinhas, gerador e barulho em qualquer canto. O que vos move nessa urgência de não esperar pelo palco certo? É uma recusa estética, política ou pura sobrevivência artística? No começo foi porque foi uma visão que eu tive de, como a banda estava começando, de já ter um público pronto na porta dos grandes concertos. Então era mais fácil do que você organizar o seu underground e conseguir chamar o pessoal a ir lá assistir o seu show. Então começou meio assim, com o tempo foi transformando até um ato político mesmo, de você ir contra o que está acontecendo, e uma forma de divulgação de banda muito potente, porque as pessoas do Brasil inteiro e da América do Sul inteira, às vezes, vão a São Paulo assistir os grandes concertos. Então não é simplesmente só tocar na rua e esperar o público. É ir lá atrás onde o público que possa gostar da nossa música já vai estar. É isso aí. Alright. Completa, tá certo, passou de ano. Alright. Então, já levaram o grind até à porta de concertos de black metal e consideram isso um ataque, provocação ou uma tentativa de abrir diálogo? Como é que o público reage quando o confronto não é só lírico, mas físico? Nesse caso, não foi assim quando muita gente interpretou como se fosse um choque dos estilos. Mas não foi, é que simplesmente uma pessoa que queria arrumar confusão estava lá. Então, na minha cabeça, a gente está dentro do black metal, grind, death metal, todos os estilos extremos, a gente tem alguma parte na nossa música que corresponde àquilo. Então não é isso que vai fazer a gente parar de fazer as coisas. É um risco sempre você ir lá na rua por inúmeros motivos. Já teve ataque até do dono da casa de show, vinha atacar a gente porque ele não queria que acontecesse ali, polícia, etc. Mas não é isso que vai fazer a gente parar. Tá correto também essa resposta. O que muda quando se passa de uma cave suada e autogerida para um palco de festival com estrutura e uma audiência talvez mais passiva? Há desconforto nessa transição ou aproveitam esse espaço como mais um campo de batalha? A diferença é grande. Eu acho que a vontade maior é de fazer as coisas na rua, mas é muito mais difícil. A gente tem que levar tudo, literalmente tudo. E, por exemplo, sei lá, se o meu pedal do bumbo dá problema, fudeu, não tem como fazer mais. Aqui num festival, num palco com uma banda a mais, por exemplo, é muito mais cômodo, mais fácil fazer tudo. Não tem esse problema de quebrou uma coisa, acabou o show, ou fudeu, a gente tem que correr, achar rápido uma solução. E a transição foi natural, porque desde o começo a gente fez as duas coisas, né? Tocou dentro dos lugares e fora também. Uma coisa que a gente reclamava, mas no começo, é que quando chamavam a gente pra tocar dentro, era sempre uma coisa meio querendo simular o que a gente fazia na rua. E da grande maioria das vezes não dava certo. E também porque a gente queria ter a estrutura, sabe? Porque o show que a gente faz na rua, com os nossos próprios equipamentos, a gente não tem equipamento bom, foda, para ter aquele somzão de casa de show e tudo mais. E aqui no Barrocelas, as duas vezes que a gente veio foi legal demais, porque a gente fez as loucuras que eles inventaram pra gente, não foi a gente que inventou, eles que inventaram, e a gente tem que topar, e foi sempre da hora, mas eles também botaram a gente pra tocar no palco, com a puta estrutura, com o solzão. Então é o pacote completo. Vocês já partilharam um cartaz com bandas cujas mensagens roçam o conservadorismo ou mesmo o reacionismo. Como é que vocês lidam com esse tipo de choque ideológico? E a vossa presença nesse contexto é resistência ou ruptura? Muitas vezes a gente odeia esse tipo de coisa, de participar com esse tipo de banda. Só que muitas vezes a gente não tem a informação. Então, assim, não dá para você pesquisar a vida de todos os envolvidos nas cenas e nos shows antes de saber. Então, muitas vezes a gente está viajando e quando chega na cidade, no dia do show, alguém da cidade vem informar a gente, olha, tal banda que está participando é assim e tal. E é muito difícil você contornar esse tipo de situação, porque você está dependendo daquele show, até financeiramente, no meio de turnê. Mas com antecedência, se a gente sabe que tem bandas desse estilo,
a gente não participa ou pede para o organizador informar por que aquilo está acontecendo. A gente não, se a gente tem essa informação, a gente não gosta de participar. Não faz parte da ideologia da banda. A gente não vai falar assim, a gente tem que ter nosso espaço porque é assim. Não, a gente prefere não participar. É que infelizmente muitas vezes a gente não tem o conhecimento do que está acontecendo. Inclusive até não só pessoas, bandas de ideologia de direita. Às vezes até o próprio organizador do concerto, ele tem um passado ou histórias ali na cidade que a gente não sabe e de repente a gente está envolvido. A pessoa está hospedando a gente e tal. E é difícil contornar esse tipo de situação. Já teve caso de... A pior situação é quando a gente está em turnê. Porque normalmente é isso que o João falou. Às vezes 1 dia ou 2 dias antes chega a notícia na gente de que, por exemplo, o organizador fez alguma merda e tal. E a gente fica perdido e tal. Mas já rolou também da gente saber antes e a gente simplesmente cancelou. Era uma turnê e a gente cancelou. Quando é um show só, que a gente vai só para uma cidade fazer o show, ou se é na nossa cidade mesmo, em São Paulo, é muito mais fácil. No dia mesmo, se dependendo do que for, a gente cancela. Mas em turnê é muito mais difícil, por causa disso. A gente depende de muitas coisas, às vezes até de um lugar para dormir só, que a gente perderia. Quando avisam a gente, mesmo que em cima da hora, a gente pede uma solução para isso. A gente, a gente precisa estar aí, a gente precisa fazer esse show tanto pela grana, às vezes se a grana não é o mais importante, só do lugar para dormir ali e tal, e a gente pede uma solução, se essa pessoa puder, se você tiver uma solução, um lugar que a gente possa fazer o show, que vai dar uma estrutura pra gente, dá pra gente fazer o show, não nesse lugar que tá zoado, mas nesse outro lugar que é de boa. Mas é muito difícil mesmo, principalmente viajando. E o pior de tudo é porque na cena do metal tá cheio. Então, mas a gente nunca vai ser uma banda que não vai mostrar o nosso lado por medo de perder público ou coisas assim. Não, a gente vai tentar fazer a nossa parte. A gente não é dessa banda aqui mais panfletária, mas pelas nossas atitudes, pelos nossos gostos, pelo ambiente que a gente tá, as pessoas que estão em nossa volta, as bandas que a gente faz mais amizade, assim, só de olhar pra gente, o mínimo, a pessoa já sabe qual que é o nosso tipo de posicionamento sobre política e qualquer outra coisa que a gente precisa escolher um lado certo, sabe? Acima de tudo, liberdade, né? E amor e respeito, isso. Tenho mais uma pergunta. Como é que vocês veem a cena portuguesa? Tanto no que toca ao underground e why, ou como a aceitação da vossa sonoridade de discurso? Há de sintonia, ruído, fricção? Sentem que há espaço aqui para a vossa proposta radical? Eu sinto uma conexão muito forte com Portugal e eu tenho certeza que é por causa da língua, da aproximação dos dois países, porque o Brasil tem muitos portugueses, descendentes de portugueses, então tem uma conexão muito forte. Quando a gente vem aqui, a gente sente uma aceitação muito maior do que os outros países da Europa. Infelizmente, a cultura portuguesa não chega no Brasil igual a brasileira chega em Portugal. Então a gente se sente um pouco ignorante quando a gente chega e vai conhecendo as bandas, as pessoas. E infelizmente a gente não conhece tanto igual a gente gostaria de conhecer. Mas assim, eu particularmente eu sinto uma proximidade, assim, uma afinidade muito grande. Sempre quando a gente vem para Portugal é sempre muito, muito da hora. As pessoas são muito calorosas com a gente, é muito da hora mesmo, sempre. Sim, total. E não só nas maiores cidades, Lisboa e Porto e tal. As outras cidades também, Braga, Bragança, sempre quando a gente foi muito bem recebido. Ok, pronto, está feito.